Fala galera do canal do Motley Alvinegro, trazendo aqui mais um vídeo para você. E dessa vez vamos falar um pouquinho sobre o elenco do Ceará, né? Nós estamos entrando aí num período muito complicado para a gente, que é depois da perda de um título, em disputar mais um título, né? Dessa vez contra o Sport, mas antes disso temos a estreia da Série B. E aí a pergunta que não quer calar. Será que 3 contratações, junto com essas duas, do Pedrinho e do Pulga, são suficientes para iniciar a Série B? Temos mais 10 dias de janela e eu faço essa pergunta. Antes de eu dar o prosseguimento ao vídeo, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva. É muito importante o like de vocês para poder divulgar o nosso trabalho. Compartilhem nos grupos de WhatsApp que vocês têm aí, que também pode ajudar bastante, né? Deixa o like, se inscreve, seja bem-vindo ao canal do Motley Alvinegro, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque nós vamos jogar uma Série B e vamos jogar uma final de Copa do Nordeste, onde o Sport tem um plantel mais equilibrado que o nosso. E o time do Ceará não é ruim. O problema vem sendo o quê? O segundo tempo, ok? E para que a gente possa falar sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês o elenco do Ceará, tá? Tá aqui Aguilar, André Luiz e Richard. E aí, deixa eu até voltar aqui, porque quem acompanha o meu trabalho há muito tempo sabe, né, que eu venho falando isso há muito tempo. Se as necessidades do elenco, na minha opinião, eram de 6 a 9 contratações. Eu comentava que era um goleiro, um zagueiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, um segundo volante, 2 pontas, um ou 2 centroavantes. 9. Com as 2 contratações fica 7, né? Fica 7. Só que ainda com as 7 contratações que ainda, na minha opinião, precisam vir analisando o elenco, eu acho que ainda precisa de mais um, então fica 8. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui o meu raciocínio, tá? No gol, temos Aguilar, não passa tanta confiança para ser reserva, André Luiz e Christian, que não tiveram oportunidade no Campeonato Cearense, não acredito que vão ter oportunidade na Série B, e o Richard, que é o nosso goleiro titular. Eu acho que precisa de um goleiro para fazer sombra ao Richard, já que o Aguilar hoje não vem fazendo. Zagueiro, Davi Ricardo, melhor da temporada. Lacerda, muito disperso. Jefferson, merecia a oportunidade, mas supostamente vai sair, né? O Lucas Ribeiro está lesionado, o Luiz Otávio retornando de lesão e o Pagno Sava em um péssimo momento. Eu traria mais um zagueiro e zagueiro direito, tá? Estão falando de Léo Santos, não é um nome que me agrada tanto. Precisamos de zagueiro de velocidade para fazer dupla de zaga com o Davi Ricardo e que tenha saída de bola. Lateral direito, temos Varley e Michel Macedo. Varley, uma das maiores surpresas da temporada. Eu não esperava que ele fosse desempenhar tão bem como ele vem desempenhando. E o Michel Macedo acaba se tornando um ótimo reserva, né? Mas eu pergunto, se um dos dois atletas lesionarem, quem vai jogar de lateral direito? Vai mover o Kaique de novo para a lateral direita? Eu acho que precisa de um lateral direito. E vou aproveitar já para até indicar o Potiguar, do Sergipe, tá? Acho que é Júnior Potiguar. Bom lateral, pode ser um terceiro lateral direito para o Ceará, com certeza. Laterais esquerdos. Marcelo, Kelvin e Formiga. O Kelvin foi anexado aqui. Acho que eu ia falar que precisava de um lateral esquerdo, mas já que o Kelvin foi anexado, eu acho que para uma Série B pode ser interessante. Temos um lateral super consistente defensivamente, falando que deixa a desejar um pouco no ataque, e temos 2 laterais mais ofensivos, que até podem compor uma segunda linha de meio campo. Tá? Se trouxer mais um lateral, aí empresta o Kelvin ou o próprio Barcelos, né? Mas eu acho que vendo isso aqui, eu tiro um lateral esquerdo, tá? Não precisa mais não. Primeiro volante, Kaique, Richardson e William Maranhão, ok? E aí a pergunta que não quer calar. O que é que o Maranhão tá fazendo no elenco se ele não entra?
Teve 2 jogos da final do Campeonato Cearense com espaço para o Maranhão jogar e não entrou. Castilho, hoje não é volante, não é para estar aqui, é para estar na lista de meias. Porque ele é o meio armador, ele não é um volante. Ele não é um terceiro homem de meio campo, ele é um meio armador. Contra o Fortaleza ele entrou de volante e entrou mal, na minha opinião, porque não tem característica de volante. E o Arthur Rezende passa por um péssimo momento, mas o início da temporada dele foi muito bom, né? Mas é momento, futebol é momento também. Então, eu traria mais um volante para ser reserva do Arthur Rezende e utilizaria o William Maranhão. O William Maranhão não vem sendo utilizado. Se precisar, coloca um 4-3-3 com o Chay, com o Guilherme Castilho, com o Léo Rafael, encaixa. Então, só mais um segundo volante para suprir a ausência do Arthur Rezende. Eu não tenho nomes ainda para indicar. Sobrecarregado aqui, nós estamos, ó. Chay, Davi, Jean Carlos, Léo Rafael e Pedro Lucas. Temos 5 meio-campistas, não, 6, porque tem o Castilho, né? O Castilho é o principal hoje. Apesar do Chay ter jogado o último jogo da final. Enquanto nós, em algumas posições, temos 2 vagas, uma posição precisando, aqui a gente está sobrando. Não precisa trazer meio armador. Pontas. Daniel, Eric Pulga. Não, vou tirar o Daniel, porque o Daniel não joga. Então, Eric Pulga, Igor Kleber, Janderson, Pedrinho e Luvanô. Caio Rafael não joga. Daniel não joga. Ponta de velocidade. Eric Pulga, Janderson e Pedrinho. Luvanô e Igor Kleber são pontas de finalização, não tem velocidade. E aí eu falo, precisa de mais um ponta de velocidade. Porque se esses caras lesionar, acabou para nós. Por quê? Sempre que o Igor Kleber e o Luvanô entram, não consegue manter o ritmo. O Ceará hoje não precisa de diversidade no elenco, no ataque. Precisa de quê? Intensidade. Eric e Pedrinho na ponta direita. Janderson e Pulga na ponta esquerda. Traz mais um, porque o Janderson pode jogar dos 2 lados. O Pedrinho acho que joga dos 2 lados. O Pulga eu já não sei. Mas traz mais um ponta de velocidade. Ajuda esses caras, porque se esses caras lesionar, a Série B é longa. Deus o livre esses caras lesionar, vai ter que usar o Luvanô e o Igor Kleber, que não são jogadores de construção de jogada. Não são jogadores de 1 contra 1. É jogador de finalização. Nós precisamos de jogador de 1 contra 1, que traga desespero para a defesa adversária. E o Vitor Gabriel tá só de atacante junto com o Álvaro. O Álvaro é um centroavante de área, o Vitor Gabriel é um cara de área que acrescenta com o pivô e a velocidade. Ou traz um cara super alto para trazer estatura, ou traz um outro cara com a característica do Vitor Gabriel. Então, um atacante, um ponta, um volante, um segundo volante, né? Um lateral direito, um zagueiro e um goleiro. 6. Dependendo da situação, até 7, né? Traz 2 zagueiros, já que o Jefferson tá saindo. Eu não tiraria o Jefferson. Eu não tiraria. Eu daria mais oportunidade ao Jefferson. E aí, antes de fazer a crítica, eu preciso parabenizar o ABC e o Juliano, que fazem um bom trabalho. Mas eu acho não, tenho certeza, que só 2 contratações, ou 3, é pouco. É pouco para iniciar uma Série B. A janela vai abrir somente em junho, se eu não me engano. Pode ser que tenha acontecido aí metade do campeonato, eu não vou saber de cabeça. Metade do campeonato é muita coisa. A gente vai esperar metade do campeonato para pegar jogadores de outros clubes, ou que encerra contrato, ou que vai estar parado. A gente vai perder 5, 6 rodadas para recondicionar esses atletas. E aí, o nosso presidente João Paulo falou que, se necessário, vai contratar jogador no meio da temporada. João Paulo, por que não antecipar essas contratações? Não se fala tanto de transparência? Chega na coletiva e fala, pessoal, nós vamos antecipar
a questão financeira, a gente não vai fazer somente 2 ou 3 contratações. A gente vai fazer umas 5, 6, 7 contratações. Mas a gente vai usar tudo que a gente tem financeiramente falando. Nós não vamos gastar o dinheiro. A gente não vai contratar no meio da temporada, porque a gente não vai ter mais dinheiro para investir. Por que não? Porque a gente vai esperar os jogadores que estão sem clube hoje conseguirem um clube. Os caras que foram bem nos estaduais. Por que não antecipar? Quais as características dos nossos zagueiros? Experiência, lentidão e só o Davi Ricardo, que é rápido e que tem técnica de saída de bola. O Lacerda tem técnica para sair jogando. O Jefferson tem velocidade técnica, mas não é utilizado. Está sendo preterido entre 2 zagueiros mais experientes, que, querendo ou não, estão numa decadência física. Estou falando de física, tá? Estão caindo. De acordo com o que vai envelhecendo cada vez mais, vai piorando a parte física. E, consequentemente, ele vai ganhando experiência, vai conhecendo os atalhos do campo, mas que hoje não vem funcionando. E são 2 líderes. Os jogadores, para serem titulares, eles precisam jogar bola e não ser líder. E eu não consigo entender o porquê o Davi Ricardo foi reserva no jogo contra o Fortaleza. É o melhor zagueiro do elenco. Não tem necessidade de colocar o cara no banco. O Jefferson pode estar saindo do Ceará, por quê? Porque ele tá vendo que os 2 caras que são titular na frente dele, e aqui eu não tenho contato do Jefferson nem nada, tá? É o que eu enxergo. O cara quer jogar. Tem 2 caras experientes e líderes que não estão bem. Tem o Lacerda que também tá à frente dele, que não tá bem, que o Lacerda tá muito disperso nos jogos. Tem uma super capacidade, mas não tá conseguindo colocar em campo. Ele vai pedir para ser negociado. Porque eu não tô tendo espaço com os caras jogando mal. Imagina quando os caras recuperar a forma física e a técnica. Então eu não consigo criticar o Jefferson pela saída dele do clube. Eu consigo criticar os técnicos, a diretoria, que não dá mais oportunidade pro garoto. Tivemos a Copa do Nordeste e um Campeonato Cearense para experimentar o cara e não experimentamos. Precisamos de um zagueiro de velocidade, não temos. Precisamos de um reserva para Arthur Rezende, não temos. Precisamos de um goleiro que dispute a posição com o Richard, porque o Aguilar não disputa. Sempre que entrou foi muito mal. Precisamos de ponta. Quais são as características do ponta do Ceará? Trazer desespero para o adversário. Eu preciso estar atento. Eu não posso tirar o olho do Eric, porque o Eric ele vai trazer dificuldade. Eu não posso tirar o olho do Jantos, que o Jantos, se eu dar a bobeira, ele vai driblar 2, vai dar um passe para o Vitor Gabriel. O próprio Vitor Gabriel vem dando muito trabalho. O nosso trio de ataque é muito forte. Por que não desapega do 4-2-3-1? Bota um 4-3-3 com Kaique, Richardson e um dos meias. Pode ser o Arthur Rezende, pode ser o Castilho, pode ser o Rafael, pode ser o Pedro Lucas. O Jean Carlos não encaixa nesse estilo de jogo. Por que não? Por que não? Aumenta a marcação no centro do campo e libera os pontas para não ter tanta obrigação defensiva. Os caras se cansam correndo atrás dos outros. E a característica principal dos caras é 1 contra 1. Aí cansa correndo atrás dos outros e não tem fôlego para frente. Para a Copa do Nordeste, a gente vai ter que ganhar o jogo nos 60, 70 minutos. Porque o pessoal do banco, infelizmente, não está correspondendo. Luvanor, Igor Kleber. O Chay entra até bem, até foi titular. O Castilho vive um péssimo momento. No meio campo, na armação, a gente tem como trocar de jogador. Mas na ponta, a gente não tem recurso. Troca para um 4-3-1-2. Usa os 3 volantes que você tem. Usa o Igor Kleber, o Luvanor ao lado, quando trocar o Janderson e o Eric. Coloca o Igor Kleber e o Luvanor ao lado do Vitor Gabriel ou do Álvaro, que seja. Faça alguma coisa. A gente não pode ficar esperando a Série B começar e a gente encontrar os defeitos do elenco. O elenco já mostra os defeitos. O campo está gritando. O segundo tempo do Ceará é horroroso. Temos o Pulga e o Pedrinho chegando agora, mas vou falar mais ou menos. Se esses caras lesionarem, Deus o livre, como é que vai ficar? A gente vai ter que utilizar o Luvanor ou o Igor. O Igor até tem poder físico para recompor, mas não tem poder físico para construir, infelizmente. É um ponto de finalização. O ponto forte do Igor é a finalização. Eu acho que ele vai entrar num contexto que a gente está perdendo o jogo, que a gente precisa de estatura.
precisamos de mais que 3 contratações para iniciarmos a Série B. E que seja sincero. Se tem jogador que precisa negociar a saída, negocia. Mas eu hoje acho que precisamos de no mínimo 6 contratações para iniciar a Série B. Um goleiro, um zagueiro, um lateral direito, um segundo volante, um ponta e um atacante. E sobe um dos 2 atacantes da base, Ezequiel ou Pablo. Faz com que eles se acostumem a jogar com os profissionais. Não precisa jogar já. Entende? Então, é um vídeo já, eu até me delonguei muito, mas eu peço que você deixe o seu like. Se você gostou do vídeo, compartilhe para ver se esse vídeo também chega na diretoria do Ceará para fazer refletir, né? O nosso ponto aqui é apoiar. Perdemos com raça, honraram a camisa do Ceará, mas precisamos de mais. Precisamos do acesso. Precisamos de mais. Beleza? Então deixa o seu like, se inscreve, compartilha, manda para os seus amigos. Ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no canal do Monthly Alvinegro. Tranquilo? Deus abençoe, tamo junto. Valeu.